Vamos terminar a conversa sobre um assunto muito importante e para quem tem filhos ou para quem está ligado à educação, que é a indisciplina na sala de aula. O que se deve fazer? E para falar sobre este assunto, eu já tenho ao meu lado Didier Ferreira, Luís Sinate e Andreia Correia. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Nádia. Tudo bem? Bem preparados para falarmos sobre este assunto? Sempre. Estamos preparados para ele. Eu acredito que os alunos, pelo menos os mais novos, os universitários, já não choca tanto, porque posso até dizer que se calhar uma boa percentagem deles já são responsáveis pelas suas contas, já assumem este papel de serem os seus próprios encarregados de educação, não é? Mas para muitos que estão neste momento ali em casa, na sala, com os papás, a ver este programa, já devem estar assim um bocadinho retraídos e se calhar a criar situações para se ausentarem, não é? Muito bem, vamos então começar com as causas. Começo aqui contigo. Quais são as causas então deste problema, não é? Que é considerado um problema assim da indisciplina então nas salas de aulas? Nádia, antes de te responder à pergunta, só explicar assim de forma muito resumida, para os pais que estão lá em casa, que a questão da indisciplina prende-se, acima de tudo, com o desrespeito do aluno perante as regras estabelecidas na sala de aula. Exatamente. O que quer dizer que nós não podemos ou não devemos confundir este desrespeito, esta desobediência, com, por exemplo, a irrequietude da própria criança, do próprio aluno. Então, ou seja, temos alunos que não conseguem estar parados, que volta e meia tentam ficar lá atrás e adormecer um pouquinho. Isto não é propriamente, pelo menos eu não vejo, vamos ver como é que aqui os nossos colegas entendem, mas não vejo que seja uma indisciplina, a não ser que tenha sido estabelecido previamente que aquilo não se faz. Exato. Um exemplo disto que transporta para a sociedade é a questão do boné. Vamos pensar na questão do boné. Se a mim não me fizer caso que o aluno utilize um boné na sala, não vou dizer que ele é indisciplinado porque usa o boné na sala de aula. Tu és professor, Didier? Sim, também. Exatamente. E o que quer dizer que este aluno, isto porque a nossa sociedade hoje já não implica tanto com a questão do chapéu em espaços fechados, não é? Portanto, o aluno acaba por reproduzir isto e desde que não ofenda o professor ou a turma, portanto, não há problema. A questão é se estiver. Dito isto, portanto, respondendo à tua pergunta, quais são as causas? Exatamente. As causas, acima de tudo, em primeiro lugar, isto é uma questão social. Eu vejo isto como um problema social que começa na sociedade, depois familiar, que parte para a questão dos valores familiares ou da aproximação familiar junto da criança, e depois, sim, na escola, logo na sala de aula, que é o grupo social da criança, não é? Então, quais são as causas? Bem, podem ser sociais, podem ser familiares, e podem ser simplesmente de comportamento dentro da sala de aula. Ou algum conflito próprio que a pessoa esteja a ultrapassar no momento. São frustrações. A maior parte das vezes, na minha perspectiva, pelo menos, as principais causas serão exteriores à escola. Não é? São questões familiares, questões sociais que o aluno não consegue resolver bem. Ou por questões da autoestima, ou por questões de frustração. Não é? E acaba por, portanto, extravasar na sala de aulas, entendendo, por exemplo, que pode desobedecer o professor, não é? Porque não consegue desobedecer os pais. Então, não conseguindo enfrentar os pais, podem acabar por descarregar em cima do professor ou até de um colega, que também acontece. Muito bem. Luís, a tua opinião. Exato. Ora bem, agarrando um bocadinho aqui na... Luís, tu que és escritor, né? Só para fazermos aqui uma... Professor também. Professor também. Muito bem. Também. Agarrando um bocadinho aqui nas palavras do Didi e recorrendo um bocadinho a um provérbio nosso africano que diz que quem educa é a própria tribo. Portanto, quando vamos à procura das causas, é evidente que as causas são múltiplas e multidisciplinares. O que significa dizer que nós, enquanto professores, aquilo para os quais devemos estar preparados é para responder aos conflitos dentro da sala de aulas. Porque aquilo que for familiar, aquilo que for psicológico, aquilo que eventualmente até pode ser policial, nós como professores na sala de aula não teremos capacidade para fazer isto. Exato. Portanto, nós nos restringimos a fazer a gestão da indisciplina dentro da sala de aulas, que pode ser provocada por vários fatores. Pode ser por falta de autoridade do próprio professor, pode ser simplesmente porque os próprios alunos, entre eles, também não se conseguem relacionar da melhor maneira, pode ser simplesmente porque a própria relação com o aluno consigo mesmo também não é das mais adequadas. Portanto,
existem várias situações que podem provocar a situação de conflito. Só a nossa presença na sala de aula já modifica o ambiente com o qual nós nos vamos conviver. Portanto, ou nós sabemos, efetivamente, enquadrar a disciplina como uma coisa perfeitamente natural. Portanto, eu não gostaria de dar aulas numa sala onde tivesse alunos sentadinhos, caladinhos, sem estar ali a fazer nada. Portanto, nós não seríamos quase necessários para fazer isso. Portanto, é perfeitamente normal inserir disciplina. Agora, o que se pede de um professor é que ponha em questão, ponha em valor todas aquelas competências, que faça a gestão do conflito dentro da sala de aula de uma forma assertiva. Nem que fique magoado o professor, nem que os alunos fiquem magoados. Não sei se estás da minha opinião. Andreia, agora passo mesmo para ti, pegando aqui na transição do Luís para ti. Obrigada, Nádia. Então vou também utilizar aqui as palavras dos meus colegas. Eu diria que quando se fala de indisciplina, fala-se de infração, não é? Este conceito de infração de regras. O Didier Foucault, e o bem também é a minha perspectiva pessoal, de que existem regras que se calhar são mais graves, não é? Portanto, regras que nós diríamos que têm assim um cariz moral, como mentir, bater, agredir, porque isso também faz parte da indisciplina. Exatamente. E isso oferece, de facto, um desafio gigante para quem está a gerir esse processo. E depois existe uma indisciplina que tem a ver com uma infração de regras, vamos dizer, que são convencionais, como boné ou como usar um telemóvel, porque em determinados contextos é possível, noutros não é. Portanto, hoje em dia a tecnologia entrou dentro da sala de aula também assim. E, portanto, às vezes isto torna-se variável. Exato. E para lutar, claro que tem... há que se estabelecer regras, não é? Exato. Mas se calhar às vezes a forma que se aborda o aluno perante uma situação dessas pode não ser a mais adequada, porque como é que se chega hoje em dia, né, na vossa opinião, perante alguém, olha, não vais usar o telemóvel, depois está o professor, não é? O mau exemplo tem o telemóvel ao lado. Portanto, acho que acaba por influenciar um bocadinho também. Influencia. Não é? E o que eu ia dizer é que, no fundo, a adequação, não é? Esta escolha depois de que é que eu vou fazer perante este tipo de contexto, eu vou-lhe chamar desafio e não problema. Este desafio que se chama indisciplina, Exato. O que é que eu vou fazer para chegar a um resultado mais positivo? Porque, de facto, ele consegue, quando acontece dentro de um espaço de sala de aula, consegue o ruído que a indisciplina causa, consegue afetar, de facto, um docente que não esteja preparado, de um ponto de vista também, vamos dizer, emocional, para gerir aquele contexto que está a acontecer e para não o tornar pessoal, como também foi dito aqui pelo Luís. Muito bem. Então, Didier... Vou dizer isto, que a primeira função do professor é ensinar, portanto, é transmitir um conhecimento aos alunos. Exatamente. Essa é logo a primeira. E o professor deve estar focado em dirimir todas as questões que possam interferir diretamente com. Não é? Ou seja, dar um exemplo. Lembro, tive um professor no 9º ano, um professor que ensinou-me os Lusíadas, e estamos os Lusíadas todo, e é curioso que ele dizia assim: eu, quando estiver a dar Lusíadas, quem quiser faltar, pode faltar. Quem não quiser vir à aula, que não venha. Querem conversar, conversem lá fora. Querem dormir na sala, durmam, tanto faz. Desde que não me atrapalhem no ensino dos Lusíadas. Exato. Portanto, quando eu estiver a ensinar, desde que não haja murmúrios, portanto, conversas paralelas, etc., desde que isso não aconteça, façam o que quiserem. E isto, dou este exemplo para dizer que o professor deve ter a sensibilidade de compreender os seus alunos e perceber que numa escola, na periferia ou dentro da cidade, os alunos são diferentes, não é? Exatamente. E quando os alunos são diferentes, ele deve adaptar-se, focando-se essencialmente em tem que ensinar. Tudo o que atrapalhar, ele deve tentar controlar. O que não atrapalhar, eu acho que não deve ser posto em causa, levado muito a sério, porque os alunos... Porque isso acaba por causar reações... imagina que o professor quer sancionar um determinado aluno, não é? Mas isso acaba por gerar, se calhar, os amigos desta determinada pessoa revoltam-se e acaba por ser mal encarado o próprio professor. E o exemplo do telemóvel que deste situação. foi bom, não é? Porque, Exato. Repara, hoje em dia, eu penso que é muito complicado pedir a um aluno para não utilizar o telemóvel, quando nós também estamos sempre com o telemóvel no bolso. Exato, não é? É um vício. E muitas vezes até em cima da mesa. Muitas vezes até em cima da mesa. Por isso é uma questão dos tempos. A tecnologia veio. Muito bem, então vamos... Luís, peço desculpa. Vocês sabem que o nosso tempo é assim, não é? Então vamos agora focar... Já identificamos a situação, as causas. Não lhe vou chamar problema, como a Andréa diz e muito bem, porque são pessoas em fase de crescimento e aprendizagem. Portanto, há que haver aqui uma sensibilização por parte de quem realmente está a trabalhar com essas pessoas.
pessoas, não é? Claro. Portanto, acredito, e muito bem dito, chamar problema é um bocadinho agressivo. Portanto, já falamos das causas e agora as soluções. Ora bem, soluções. As soluções são feitas no nosso dia-a-dia, porque nós, quando saímos das faculdades de educação, aprendemos muita teoria relacionada com as didáticas, com as pedagogias, mas estar a falar da gestão dos conflitos em sala de aulas acontece todos os dias que a gente vai para a sala de aulas. Uma das coisas que eu costumo dizer é que é muito mais importante a forma como nós resolvemos um conflito do que propriamente o próprio conflito. Portanto, o professor tem que ter essa consciência. E partindo de uma coisa muito simples, se o aluno fala mais alto, o professor tem de falar muito mais baixo que o aluno. Há uma coisa que é extremamente importante também na estratégia de gestão de conflito, é a capacidade de nós colocarmos no lugar do aluno. A tal empatia que há bocadinho nós estamos a falar. Porque os alunos têm que sentir que os professores também já um dia foram alunos. E nós temos que ter essa capacidade de colocar-nos no lugar do aluno para sabermos que muitas vezes aquela indisciplina pode ser uma forma de falta de estímulo, de falta de algum problema que por resolver ou em casa ou entre colegas. Já vem, exatamente, já vem com alguma situação. Se nós não formos atentos, portanto, a esta envolvência toda e colocarmos no lugar do aluno, portanto, dificilmente podemos colocar em prática ou qualquer processo de gestão dos próprios conflitos dentro da sala de aulas. Muito bem. Andreia, não vou pegar... pegando um bocadinho aqui na pergunta que fiz ao Didier e ao Luís, vamos então focar no papel dos pais, não é? Na resolução destes conflitos também. Qual é o papel que eles apresentam, afinal? Bem, os pais desempenham aqui um papel fundamental, não é? Um pouco em parceria aqui com a escola. Eu acho que é fundamental que os pais tenham a capacidade de dialogar com os seus filhos e a capacidade também de escutar, aqui uma escuta ativa, de perceber exatamente o que é que está ou o que é que pode estar por trás dessa aparente desmotivação. Porque a indisciplina, regra geral, pode também estar a indiciar aqui uma desmotivação. Uma desmotivação para os conteúdos, uma desmotivação para a relação, não é? Que se cria dentro de um espaço de escola, independentemente do que estivemos aqui agora a precisar. E então eu acho que é importante o pai estar perto do filho, olhar para o filho como um ser em desenvolvimento, que está a viver processos emotivos que são... todos nós já passamos, exatamente, exatamente. E está a viver ali processos emotivos que, pronto, são muitas das vezes desafiantes, contrativos, muito difíceis até de gerir, de processar. E, portanto, esse papel do adulto que acompanha é fundamental. E um papel de um adulto que é especial porque é o pai. Portanto, tem uma relação muito próxima. O pai tem que estar presente nesse diálogo, nessa intimidade. Ouvi há pouco tempo que para haver comunicação tem que haver comunhão, primeiro. Exatamente. E o comunhão é colocar em comum, é pôr em comum. Então, muitas das vezes, essa intimidade é difícil até para os pais com os seus próprios filhos, mas temos que começar por aí. Desculpa, André. Então, se bem entendi, o problema da criança deve ser também o problema dos pais. Os pais devem ver desta forma e criar uma comunhão a partir daqui e não tanto ser o problema da criança porque é a sua geração, é a sua idade, etc. Sim. Para poder ajudar. Eu diria que, ainda se me permites, é uma questão de permitir o erro, porque o erro faz parte do crescimento. E isto dentro de uma linguagem afetiva e de um espaço realmente de comunicação que é, tu podes errar, tu podes partilhar, eu estou aqui para ti. Exatamente. Agora sim, num modo assim mesmo muito apertadinho de remate final, há uma questão pertinente que eu não posso deixar de colocar, mas confesso que tem que ser mesmo muito rápido, que é a questão também de, que ainda não falamos, que é estas situações que estas crianças vivem, não é? Que chamamos de desordem, quando não encontram meios de resolver, acabam por transportar para as outras crianças. Se calhar daí surge então a questão do bullying, não é? Então, vocês como docentes, né, que têm esta ligação diária com esses alunos, têm constatado isso e como é que vocês resolvem? Mas assim, muito rapidamente... Ora bem, relacionando isso com o bullying, exatamente. Exato. Pronto, tem a ver exatamente com o facto de não haver este cuidado por parte do grupo docente
por, de forma antecipada, estar a detectar tudo que sejam sinais disfuncionais que acontecem entre os alunos. Quando falamos de bullying, estamos a falar entre os alunos. Exatamente, de poder parar o quanto antes para que a situação não fique descontrolada, mesmo que sejam situações insignificantes. Portanto, tem que partir do corpo docente, termos esta capacidade de ter o olho clínico para antecipadamente detectarmos a mais pequena situação de disfuncionalidade em termos de relação com os colegas, para agirmos, porque senão, aí quando agimos depois da situação, as consequências muitas vezes são muito graves. Muito bem. Eu acrescento só ao que o Luís diz, acrescento só que também neste papel será importante o professor, mas também conseguir o professor sensibilizar a turma, para que a turma também possa intervir ou pelo menos conseguir comunicar. Não é? Só o docente acaba por não ser suficiente. Sim, não tem olhos suficientes. Há situações que infelizmente vocês não conseguem acompanhar. Mas deve partir do professor sensibilizar a turma para que seja solidária a que não haja situações. Muito bem. Muito bem. Cooperativo. Pronto. Exatamente. Muito obrigada aqui a aprender, vivendo e aprendendo. Muito bem. Eu fui uma estudante exemplar. Eu fui uma estudante exemplar. Tive os meus momentos, exatamente. Tive os meus momentos. Acredito que vocês também, hoje em dia, conseguem, se calhar, perceber o que fizeram de errado e tentar corrigir essas pessoas para que tenham um futuro bom e brilhante e que não repitam as mesmas coisas. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença aqui no nosso programa. Foi um prazer ter-vos aqui. Até a próxima. Obrigada. Meu Bem-vindos termina por agora. Tenham um excelente fim de semana e sejam sempre felizes e fiquem na companhia da RTP África. Um beijinho, até a próxima.